Úrsula? Você é a nossa... Você, o Guarese lá atrás, lá sempre nos prestigiando. Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária Internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Juliane Junqueira. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos na recuperação da vista, para liberar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunhos a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida. Vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra do Senhor. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª reunião ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 24 de agosto de 2015, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sito a Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Mepes Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme livro de presença, folha número 98, verso. Leu-se a palavra de Deus pelo vereador Célio Luiz Budal. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada, foi assinada pela mesa diretora. Leitura das correspondências. Ofício 10 de 2015 da Associação de Produtores Rurais de Garuva, encaminhando prestação de contas referente ao mês de maio de 2015. Expediente da PAI, encaminhando prestação de contas referente recurso recebido no mês de julho de 2015. Demonstrativo de prestação de contas da Associação Comunitária Lírio Amarelo, referente ao mês de julho de 2015. O presidente da mesa comunicou o retorno do vereador Gilmar Martins à Casa de Leis na função de vereador, sendo realizada a votação para que o mesmo ocupe novamente sua função de vice-presidente da mesa, sendo aprovado pela maioria. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 34 de 2015, sendo aprovado por unanimidade.
Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei 37/2015, sendo aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 38 de 2015, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia 31 de agosto de 2015. Após, passou-se a palavra ao senhor Guilherme Ferrari, diretor de projeto da empresa Tractebel Energia S.A. em Garuva, logo após a senhora Claudine Furtado Anchite, consultora de desenvolvimento de projetos da empresa. Fiz uso da palavra. Nas apresentações foram explanadas detalhadamente o referido projeto no município, constando dados nas cartilhas entregues aos presentes. Após a apresentação, foi aberto espaço para perguntas. Esta ata foi elaborada de acordo com o artigo 2001 do Regimento Interno, que, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2015. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Registro a presença da senhora Úrsula Schlegel, presidente do CMDK, senhor Juscelino Guarese, diretor de águas do município. Leitura das correspondências. Convite do pré dentro de leite. É primavera. Vem chegando a estação de todas a mais charmosa. Traz o perfume das flores, traz as belezas como a rosa, deixa tudo mais bonito. Entre as flores do mês mais lindo, nossa festa da primavera. Esperamos você para comemorar. Será no dia 11 de setembro, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial São João Batista. Convocação para a audiência pública para a discussão da alteração do plano diretor. No dia 15 de setembro de 2015, local Câmara Municipal de Garuva, a partir das 19 horas. Para maiores informações, acesse www.câmaragaruva.sc.gov.br. Então, novamente, convocação para audiência pública para a discussão da alteração do plano diretor, no dia 15 de setembro, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Temos aqui também um convite para o desfile cívico, que acontecerá no dia 5, sábado próximo agora, às 9 horas da manhã. O desfile acontecerá, como nos anos anteriores, na Avenida Celso Ramos, ponto de partida em frente ao Fórum, em direção da Prefeitura Municipal de Garuva, na Praça Tancredo de Almeida Neves. Palavra livre. Com a palavra, a vereadora Juliane Galeta Junqueira. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários desta casa, a todos que nos assistem via web e nos ouvem através da Rádio União Comunitária, povo garuvense, uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal ao secretário de Infraestrutura, Lorival Schmidt, para que ele pudesse fazer a manutenção dos pontos de ônibus na SC 415. Olha, eu não sei, me falaram hoje que ele assumiu. Então, deixa eu reiterar aqui, fazer uma indicação verbal ao secretário ou só responsável pela pasta? Diretor Erno de Loncheski, para fazer a manutenção dos pontos de ônibus da SC 415. Todos somos sabedores que isso não é função nossa, é função do Estado, mas nós não podemos nos ocultar, porque realmente quem utiliza aqueles ônibus são os nossos munícipes, os nossos moradores do Bom Futuro, os nossos moradores ali do Bararas. Então eu gostaria de pedir que se pudesse fazer a manutenção, porque eles estão danificados e alguns quase caindo. Muito obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presente aqui na Câmara de Vereadores, e cumprimento os ouvintes da web e os ouvintes da rádio comunitária. Senhor presidente, quero ler a resposta, se me permite, ler a resposta de um pedido, de uma indicação, pedido de informação que este vereador fez para que o Poder Público Municipal, a Prefeitura, dê prioridade na qualificação dos servidores nos diversos setores da Prefeitura. Fiz essa solicitação e o prefeito respondeu que informamos que dentro da necessidade de cada secretaria os treinamentos vêm ocorrendo por meio da FECAM, outras entidades e dentro do Estado de Santa Catarina. Então, se o prefeito diz que está sendo feito aí treinamento com os servidores, então temos que acreditar que esteja ocorrendo. Gostaria também, não veio formalmente a resposta, mas eu obtive informações de agradecimento, no sentido de que parece que foi consertada lá, eu fiz uma indicação para fazer o conserto da ponte Pence lá da divisa, e parece que realmente ela estava com algum defeito e foi consertada. A comunidade toda agradece. Quero fazer um comunicado, senhor presidente, que na reunião das comissões da semana passada, eu havia, como presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis, eu havia remarcado a reunião que vai acontecer nessa quarta-feira às 17 horas para sexta-feira às 2. Mas volto, eu teria um compromisso profissional, mas não vai haver, então a reunião da Comissão de Justiça e Redação de Leis ocorrerá normalmente na quarta-feira às 17 horas. E convidamos todos que tenham interesse, toda a comunidade que tenha interesse em prestigiar, em saber o que estamos debatendo, para que se façam presente. E dentre os projetos de lei que estamos analisando, um de grande importância é que indiretamente repercute na prestação de serviço de saúde. Nós estamos analisando um projeto de lei onde vai haver há uma proposta de mudança de regime jurídico dos profissionais médicos, enfermeiras, odontólogas, técnicas de enfermagem, entre outros, se me falha a memória. A mudança do regime, que eles foram, na época que entraram para o concurso na Prefeitura, eram regidos pela CLT. E a proposta para que passem a ser pelo regime estatutário. É muito importante, é uma reivindicação dos funcionários. Acredito que valorizando, acatando essa reivindicação, é uma forma de valorizar os funcionários e, consequentemente, em contrapartida, poderemos ter uma melhoria na prestação de serviços de saúde e poderemos exigir também. Né? Poderemos exigir. Mas a maior importância são alguns detalhes que dependem do Executivo. Vamos esperar até quarta-feira, se o Executivo dá a resposta para algumas reivindicações pontuais dos servidores. E, como eu disse, é a valorização dos servidores. A partir do momento em que valorizamos os servidores, a comunidade em si pode ir lá e exigir um melhor serviço de saúde. E não temos o que reclamar de algumas unidades de saúde, pelo trabalho que tem sido feito, pelo atendimento e tudo mais. Vamos até quarta-feira. Porque, inclusive, este projeto de lei depende de outros 2 projetos de lei que, pelo que sabemos, está com o prefeito. O projeto de lei que da nova redação ao Estatuto dos Servidores Públicos, também reivindicação de toda a classe, de todos os servidores. Já houve uma comissão específica para fazer essa análise, está com o prefeito tem que devolver, tem que mandar para a Câmara, porque senão acontece aquela velha história. Manda o projeto com urgência, temos que analisar em 1 semana, 2 semanas, fica toda aquela pressão. Então, prefeito, encaminhe com um pouco mais de antecedência para a gente fazer toda a nossa análise. Inclusive também o projeto de lei que cria
a previdência própria do funcionalismo. Outra reivindicação dos servidores. Prefeito, caminhe logo para essa casa, para a gente analisar com tempo. O ano que vem é ano eleitoral, há alguns impeditivos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Elvis Ney Estevão. Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, radiovintes, internautas. Eu abro, senhor presidente, fazendo uma indicação verbal, fazendo coro até a vereadora Juliane, que é também aqui da Avenida Paraná, para instalar um ponto de ônibus naquela região da Vila Weber. São aí por volta de 16 crianças que pegam ônibus todo dia ali, sem abrigo, e todas as pessoas que usam o transporte coletivo da cidade. E não é preciso nem justificar a necessidade, que é um abrigo para quem necessita do transporte de ônibus. O regime de trabalho dos servidores da justiça, da saúde, para mim é uma questão de justiça. É uma questão de corrigir um erro do passado. Eles prestaram concurso para a prefeitura como todos os servidores e merecem a mesma tratativa, a mesma forma de contratação. Então está nessa casa e que seja tratado isso de forma urgente. Eu queria fazer um apelo ao Executivo Municipal, também ao Legislativo, nessa questão da tratativa com o servidor público municipal. É muito importante que o servidor seja tratado com muita clareza, com muita transparência, com muito respeito. Não estou aqui querendo fazer nenhuma demagogia, até porque sou funcionário público. Não quero nada além do que a lei, do que a justiça determina. E digo isso até porque no passado sofri uma espécie de perseguição política, até preciso contar isso, quando houve uma troca de administração, eu cuidava no equipamento da prefeitura e em um momento eu fui chamado porque todos os equipamentos estavam, menos um equipamento que se chamava REC. Até eu mostrar e provar que REC era a estante que vai os instrumentos e não os aparelhos, deu o que falar. E como não bastasse, o secretário na época me chamou e disse assim, pois é, mas tinha 4 cornetas selenos ali onde era o coreto da praça. Eu disse, mas as cornetas estão aqui no poste, elas são para tocar final da tarde, não tinha rádio na cidade, ainda o Paulo não tinha instalado rádio, a gente tocava Ave Maria e fazia anúncio para o comércio, tinha música de tarde, era uma coisa muito divertida, era a rádio da cidade. E aí quando o secretário olhou as cornetas em cima, olhou para mim, mas isso tinha que estar aqui dentro. Diz que o senhor coloque onde o senhor quiser, depois. Mas assim, o servidor, então eu senti na pele, e depois eu fui posto para a rua sendo efetivo, fui escorraçado da prefeitura, né? E isso, no momento, dói muito para o servidor. Então eu peço que o atual prefeito, que a mesa desta casa, do qual faço parte, que a gente trate o servidor público com a honra que ele merece, com a atrativa que ele merece. Hoje, a vereadora Luciana até dizia assim, às vezes há uma chacota do servidor público, mas grande fatia da população quer servir a comunidade. A prova disso são aí as inscrições para o concurso público da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, né? Muita gente se inscrevendo, ou seja, é uma perspectiva de vida, mas são pessoas que merecem todo o respeito que se deve ter para com uma pessoa. Obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar Martins. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, a todos que se fazem presentes. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é bom estar de volta a essa casa. É bom quando a gente se encontra em meios a companheiros, aqueles que a gente trabalhou durante algum tempo. E na breve passagem minha pelo Executivo, também, senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício para as secretarias de infraestrutura e estratégias rurais, que foi as duas ali com a qual eu trabalhei periodicamente no pouco período, mas que fosse enviado um ofício em forma de agradecimento a todos os colaboradores pela receptividade, os quais não mediram esforços
de forma imparcial para atender a todas as solicitações que vêm dessa casa, de moradores que ligam lá durante o dia e que se deslocam até lá, mesmo tendo algumas dificuldades que a gente sabe que, pela falta de algum equipamento especializado, de mão de obra especializada, e tem que atender a população em si e todas as instalações do governo. Então, eu pude perceber, até dando continuidade na fala do vereador Elvis aqui, que fala da valorização do profissional, né? A gente percebe que no meio político, primeiro dia que eu assumi lá, quando todo o pessoal se reuniu, eu falei que eu não estava lá para ensinar ninguém a trabalhar, eu não era melhor que ninguém, até muito pelo contrário, eu iria aprender. Eu era um meio de transmissão entre o executivo e a secretaria para que pudesse ser realizadas as coisas de forma correta e mais ágil possível. Então, realmente, a gente vê que dentro do corpo técnico de pessoas que trabalham dentro da prefeitura, a visão de quem está fora, na rua, ou mesmo que vai falar de político, foi que eu falei para eles aquele dia. Eu falei, gente, a lógica que se tem aí fora é que político não presta e que funcionário público também não. Eu falei, a gente sabe que não. Existem sim algumas laranja podre em qualquer lugar, em qualquer setor, não é só na área pública, não é dentro de prefeitura, em empresa existe. Então eu falei, só que vamos fazer a parte boa, que a gente sabe. E olha, eu fiquei surpreso mesmo com o profissionalismo que se tem dentro daquela secretaria. Não conhecia todos os que trabalhavam lá, da Secretaria de Infraestrutura e também de Estratégias Rurais, que as duas trabalham juntas ali. E assim, a forma de trabalho, eu fiquei muito contente, porque mesmo fora do horário, sem estar ganhando hora extra, ou se fosse atender qualquer tipo de solicitação, nenhum se recusou. Então, realmente, o meu muito obrigado àqueles que me receberam lá, que me trataram de forma muito justa, eu diria. Então, deixar o agradecimento, o obrigado, e aumentou a minha visão na forma de crescimento profissional de cada um deles. Realmente são merecedores de parabéns. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Desculpa, tem mais aqui, eu esqueci. Também eu gostaria que fosse enviado um outro ofício à prefeitura, reforçando o pedido da instalação das galerias ali na rua Governador Celso Ramos, próximo à Igreja Assembleia de Deus, porque esse pedido foi feito por vários vereadores aqui da casa, e eu me recordo que no momento eu ainda fiz uma indicação que o senhor prefeito teve que assinar, foi enviado à autopista, e a gente foi agraciado com essas galerias, foram doadas, e para colocar naquela região que hoje não tem passagem ali para pedestre. E conversando então com o ex-secretário Lorival, ele me informou que essas galerias seriam instaladas em outros locais. E eu me recordo que a solicitação não foi pedido para instalar em outro lugar, foi ali, porque era a solicitação dessa casa, de vários vereadores, da comunidade para instalar. Tem uma dimensão ali que são tubos circular, a galeria ela é quadrada, mas tem como fazer e dá para instalar aquilo ali. Então elas estão guardadas aqui no depósito, na rua, no final da Castro Alves, e só reforçando que eu gostaria que fosse realmente instalado lá, assim como a comunidade e os demais vereadores solicitaram. E também não poderia deixar de falar, é claro, pela rápida passagem que eu tive na Secretaria de Infraestrutura, de me colocar aqui à disposição. Quem precisar de qualquer informação, eu sempre digo, a minha vida é um livro aberto, não tenho que esconder nada de ninguém. Já vou concluir, senhor presidente, só um minutinho. E realmente, sei que houve aí nas redes sociais, mídia, boato de todo quanto é gênero e com grosserias, de pessoas que inclusive não me conhecem. Então, eu me sinto no direito de dizer para essas pessoas que não me conhecem, que vêm até mim e me procuram. Porque aquele que me conhece vem e fala, olha, com certeza eu vou acatar. Agora, de pessoa que eu vejo que é assim, ó, até eu coloquei um ditado aqui que eu ouvi isso, inclusive foi na rede social, diz que gente bem resolvida não inferniza a vida alheia. Então, primeiro que essas pessoas que falaram de mim, eu não vi ela fazer um pingo sequer pelo município de Garuva. Para criticar, qualquer um critica. Eu vou e digo que está errado, que tem que ser feito. Agora, gente, eu acho que o município é feito de integração, para isso que tem 9 vereadores aqui, onde a maioria vai decidir o que é melhor. Então, também a população da mesma maneira. Se alguém achar alguma coisa, que diga o que seja feito de melhor. Agora, só crítica, me desculpa, crítica até um cachorro na rua late quando não gosta de alguma coisa. Então, que vai incomodar outro. Vá. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves.
senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo e o nosso povo que vai escutar amanhã na rádio. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero cumprimentar e parabenizar as pessoas que estão trabalhando no PIA, que venham fazendo um trabalho muito bonito e fazendo um bom trabalho. Inclusive, eu precisei do atendimento delas e fui muito bem atendido. Então, eu quero aqui parabenizar pelo trabalho delas. E também sobre o ponto de ônibus, já que o Elvis falou e a Juliana, eu também quero comentar sobre o ponto de ônibus. Já que vai essa indicação para a secretaria, que eles olhem com carinho dos pontos de ônibus, e na Vila Verde também precisa de um ponto de ônibus, bem ali perto da chácara do Devair. Tem uma senhora que tem uma filhinha com uma deficiência, até já foi feito essa indicação aqui na Câmara, por mim até. E precisa desse ponto de ônibus para poder botar a menininha no ônibus para levar o papai. Porque o ponto de ônibus dali, da casa dela lá onde é o ponto de ônibus, é muito longe para carregar a menina até lá. Então, que eles façam um ponto de ônibus ali perto do Devair, que fica bem pertinho da casa da senhora, que vai servir muito por causa do problema da menina. E também gostaria de falar, Gilmar, assim, ó, toda pessoa, quando faz um trabalho, mesmo que ele seja humilde, que não tenha sabedoria, mas faz com amor, faz com dedicação, faz com honestidade, faz bem. Porque aquilo que a gente faz com amor, que a gente faz com o que a gente gosta, funciona, gente. Pode ter certeza. Porque eu sou uma experiência disso. Porque eu tenho 3 mandatos e tudo que eu tenho trabalhado para o meu povo até hoje, com simplicidade, como eu sou uma pessoa simples, não tive muito estudo, não tive faculdade, só fiz até a 8ª série, mas faço o que eu faço aqui e o que eu faço com o meu povo é com amor. E por isso que eu gosto do que eu faço e digo às pessoas, querem fazer as coisas, querem se candidatar, querem trabalhar para o povo, façam tudo que vocês fazerem, façam bem feito e façam com amor. E boa noite e obrigado. Com a palavra ao vereador Célio Luiz Budal. Senhor presidente, membros da mesa, senhoras vereadoras, senhor vereador, senhores e senhoras que nos assistem. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feita uma indicação verbal ao senhor prefeito, que fosse feita uma experiência, convocasse as pessoas responsáveis no setor de trânsito, se houver, ou então a polícia, fazer uma experiência e desligar o nosso sinaleiro e fazer um sistema de rotatória que não precisa gastar muito. Se for pedir para o Estado, se for, nada vai sair. Só fazer um sistema como tem na dele, qual já foi falado diversas vezes nessa casa, fechar o meio da Avenida Paraná e fazer o trânsito fluir pela lateral, fazer o contorno. Faz uma lombada um pouquinho antes para reduzir a velocidade de quem está na rodovia e fazer um teste. Eu garanto que vai dar certo e dar preferência, porque daí vai evitar de muitas discussões. Fila também vai dar, que o movimento que está, a fila vai continuar. Mais ou menos a gente não teria que dar dando explicação a muitas pessoas que só reclamam do nosso sinaleiro. E agora nós vamos ter um feriadão aí de 4, 5 dias, e quem está na fila também tem a sua razão de ficar chateado com o sinaleiro, que nada mais é direito das pessoas que moram aqui para fazer a sua travessia para lá e para cá, que é um direito. Então, que houvesse um estudo e que amanhã ou depois que fizerem o contorno, aí certamente tiver aberto o contorno, daí vão tirar o sinaleiro, aí os caras vão tirar sarro da nossa cara. Agora não precisa mais, agora pode tirar. Então,
Gostaria, senhor presidente, que fosse enviado um ofício de condolências à família do seu Rubens Reis, comerciante e amigo da gente de muitos anos, avô do Cláudio, que tem o quiosque ali em frente à rodoviária, é cunhado do Mário Krieger, lá no restaurante Roda d'Água. Então, vizinho da gente e família, todos os meninos estudaram aqui no nosso município, um comerciante. Então, que fosse enviado um ofício em nome dessa casa. E também não podemos deixar de lembrar que já fez um ano já de falecimento do nosso querido ex-prefeito Sidney Penske já. E também da minha mãe, Dona Inês, também já fez um ano, dia 25 de agosto, que faleceu. Então, só para lembrar a todos. Boa noite, senhor presidente. Obrigado. Só também fazer. Quanto ao projeto dos funcionários, você sabe que não é intenção de nenhum desse, e eu acho que também nenhum vereador dessa Câmara, prejudicar quem quer que seja. Só que a mudança de regime é opcional. Se o funcionário não quiser mudar, ele pode continuar como CLTista. É opcional. Vai ser criado, já existem os dois regimes. Uns funcionários são CLTistas, outros são estatutários. O CLTista, ele tem as suas vantagens e tem as desvantagens em relação aos estatutários. E assim, vice-versa. Só o que nós não podemos, o qual falou muito bem, com muita clareza, o vereador Elvis. Tudo que for dentro da lei, esse vereador é favorável. Vi um parecer jurídico, é de direito, pode contar comigo. O que nós não podemos é querer dar jeitinho, ou fazer favor, ou criar. Se a pessoa tem um direito no regime CLT, um exemplo só, ele tem direito ao fundo de garantia. Ele vai sair do CLT, ele vai receber, retirar todo o seu fundo de garantia. Vai receber, e o regime estatutário, ele vai começar de zero. A aprovação da lei, ele tem os seus direitos. Então, quando começa de um direito, ele acaba aquele direito que ele tem no outro. Tudo que tiver parecer jurídico, que for de direito, os funcionários não precisam, e nem eu vim aqui fazer média ou dizer isso ou aquilo. O que for de direito adquirido do funcionário, e aquele funcionário que não gostar do projeto, fica como está. Ele tem a opção de ir para o estatutário ou ficar no regime CLT. Isso são as minhas palavras. Obrigado. Senhor presidente, se me permite só um minutinho, eu gostaria de registrar, acabei esquecendo ali em nome dessa casa, deixar registrada a passagem do seu aniversário, em nome de todos os colaboradores dessa casa, de todos os vereadores, lhe dar os parabéns, que acabamos esquecendo aqui na última terça-feira, e também dia 28 da minha filha Ana Luísa. Parabéns, e é o desejo de toda essa casa, muita saúde e paz. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 36 de 2015. Mensagem referente ao projeto de lei número 36, de 11 de agosto de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem a finalidade de reconhecer uma dívida total de R$ 18.844 do município de Garuva para com as empresas de transporte escolar Estrela Prateada Viagens Limitada, R$ 8.967,90, RTT Renner Transportes e Viagens Limitada, R$ 5.783, Aviação Catuaí Limitada, EPP, R$ 4.093,10. O reconhecimento se deve à forma intempestiva com que a empresa Larazém Transportes e Turismo Limitada interrompeu unilateralmente o transporte escolar no município a partir do dia 13 de julho de 2015. Considerando a essencialidade do serviço, a Secretaria de Educação promoveu a contratação emergencial de 3 empresas que passaram a atuar a partir de 14 de julho, já que dia de 13 esse serviço não foi realizado, trazendo inúmeros transtornos aos usuários. As empresas passaram a atuar já a partir de 14 de julho,
para que não houvesse mais transtornos aos alunos que utilizam o transporte escolar. Entretanto, em decorrência do processo de expedição e publicação dos contratos, a sua vigência passou a ocorrer somente a partir de 16 de julho, restando o reconhecimento das despesas ocorridas nos dias 14 e 15 de julho. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta colenda Câmara de Vereadores. José Chaves, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão ordinária realizada no dia 26 de agosto de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Otávio Moreira da Silva Neto e Juliane Galeto Junqueira. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2015. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão ordinária realizada no dia 26 de 8 de 2015, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Osiel Fernandes Matos, Helena Aparecida Chaves e Célio Luiz Budal. Isso. Não tem da ordem social? Não. Esses são os relatórios. Em discussão? Senhor presidente, só a título de esclarecimento, se a prefeitura tivesse ficado devendo qualquer coisa para essa empresa ou por uma outra, certamente ia ser acionada. Aí uma pergunta que eu faço, e podia ser um ofício também, perguntando ao prefeito, o que a prefeitura vai fazer contra essa firma para ressarcir os danos que ela causaram para o nosso município? Tinha que entrar com uma ação também contra a empresa. Para começar, no começo do contrato já atrasou 2 meses, que já causou um custo para o nosso município, que esse dinheiro podia ser usado na saúde, na educação. E agora de novo. Nada mais justo que essa casa está aprovando, de pessoas que trabalharam e graças a Deus que eles vieram suprir para as crianças não ficar sem aula. E a prefeitura vai fazer alguma coisa contra a empresa? Teria que fazer, para nunca mais eles entrar numa concorrência em município nenhum. Obrigado. E meu voto é favorável. Continua em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 8 de setembro. Boa noite.